Nessa edição do PB Desporto, direto aqui da bela cidade de Penafiel, cidade nada mais, nada menos do treinador português Abel Ferreira, o renomado treinador, campeoníssimo pelo Palmeiras desde final de 2020, a comandar a equipe de São Paulo, o Alviverde de São Paulo, com muitos títulos, Libertadores da América, Brasileiro e outras competições, e a gente vai fazer essa edição aqui da cidade de Penafiel. Vamos abordar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o início da Copa Libertadores da América em sua fase de grupos, com as equipes brasileiras, né? O saldo dessa primeira rodada com a participação das equipes brasileiras. Vamos então abordar a Libertadores, notícias aqui também de Portugal, após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB Desporto, direto aqui da cidade de Penafiel, agradável cidade de Penafiel, bonita cidade. Daqui a pouco vamos inclusive passar ali no Sameiro, né, que é um dos pontos turísticos aqui da cidade, mais visitados. E volto a dizer, é a cidade do Abel Ferreira, o renomado campeoníssimo técnico português, que é aqui da cidade de Penafiel, e já está há mais de 3 anos a comandar o Palmeiras, a equipe de São Paulo. A gente vai falar também sobre o campeonato português, a Liga Biuim, que vai para a sua 28ª jornada, uma disputa ali acirrada, Sporting e Benfica. O Sporting tem a vantagem de 1 ponto, tem um jogo a menos. Vamos falar também da Taça de Portugal, já temos finalista, o primeiro finalista é o Sporting, diante do Benfica. O Sporting levou a melhor, o Porto venceu o primeiro jogo da semifinal, vai ter o segundo ainda, a equipe do Vitória de Guimarães. Enfim, vamos falar de tudo isso, fiquem ligados daqui a pouquinho, porque agora vamos até o Brasil. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, você analisando a estreia dos clubes brasileiros na maior competição do futebol sul-americano, competição de clubes, que é a Libertadores da América. Inicialmente, a dupla Fla-Flu e o Palmeiras, que a gente pode apontar como 3 das equipes favoritas, equipes brasileiras, para a conquista dessa competição. Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. 3 empates, 3 derrotas e 1 vitória, saldo dos brasileiros na primeira rodada da Copa Libertadores da América 2024. O Flamengo de Tite cedeu o empate 1-1 ao Milionários na altitude de Bogotá, após estar vencendo na segunda etapa, 1-0, gol de Pedro de pênalti e com um jogador a mais. Próxima semana, o rubro-negro, segundo do grupo E, jogará no Maracanã com o Lanterna Palestino do Chile. Ganhador da Libertadores em 2023, o Fluminense foi à capital do Peru e voltou com empate de 1 gol, consignado por Marquinhos diante do Alianza Lima. O tricolor de Fernando Diniz, segundo do grupo A, receberá a próxima semana o Colo-Colo no Maracanã. Já o Palmeiras de Abel Ferreira, com uma equipe alternativa, também empatou em 1 gol com o San Lorenzo na Argentina e terá pela frente, na segunda rodada em casa, o Liverpool do Uruguai. Voltaremos já com resultados de outros brasileiros na abertura do principal torneio da Conmebol. Pois é, Antônio Manuel Góes, você analisando aí essas primeiras 3 equipes brasileiras, volto a dizer, 3 equipes, sem dúvida alguma, com grandes possibilidades na competição. Apesar do empate, né, que essas equipes tiveram nessa primeira rodada, o Palmeiras jogou com a equipe praticamente reserva, né, porque vai encarar o Santos
na final, o jogo final do Campeonato Paulista, e o Abel Ferreira achou por bem preservar, né, os principais jogadores. Mas daqui a pouquinho você volta falando dos demais clubes brasileiros na Libertadores da América. Mas agora eu vou falar da Taça de Portugal. Daqui a pouquinho tem também informações da Liga Biuim, a Liga Portuguesa. Ali a disputa acirrada, Sporting e o Benfica. O Porto já está numa situação mais complicada, apenas tentando manter ali o terceiro lugar, já que o Braga também, o quarto, está perto dele. Mas na Liga, na Taça de Portugal, melhor dizendo, já temos uma equipe assegurada na final, o Sporting, que derrotou no começo dessa semana o Benfica no jogo da volta, o jogo da segunda mão, primeiro jogo em Alvalade, no estádio do Sporting. O Sporting venceu por 2-1, tinha a vantagem do empate e com esse empate, 2-2, o resultado do jogo, se garantiu na final da Taça de Portugal. E vai esperar agora o classificado entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães, primeiro jogo. Ainda estão na primeira mão. Vitória do Porto jogando na casa do adversário, Vitória em Guimarães. 1-0, gol do PP. O segundo jogo vai ser no dia 17 de abril. Daqui mais alguns dias, quando iremos conhecer. O Porto joga com a vantagem do empate. Vitória tem que vencer para tentar chegar à final. Enfim, tirar essa desvantagem. Próximo jogo no dia 17, e aí sim iremos conhecer o outro finalista da Taça de Portugal. Daqui a pouquinho, então, informações também da Liga Biuim. Mas agora, mais uma vez, Antônio Manuel Góes, você falando, abordando as outras equipes brasileiras. O Atlético teve uma vitória contundente, mas fala um pouquinho mais, a sua avaliação das outras equipes brasileiras nessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Na altitude da capital boliviana, o Grêmio de Renato Gaúcho perdeu para o Strongest por 2-0 e tentará a recuperação na segunda rodada contra o chileno Huachipato em Porto Alegre. Fora de casa, o São Paulo não foi páreo para o argentino Tajeres e perdeu por 2-0. O tricolor tentará na próxima rodada reabilitar-se diante do Cobresal do Chile. No Engenhão, diante de seu torcedor, o Botafogo voltou ao modo Brasileirão 2023 e já no primeiro tempo perdia por 3-1. Decepcionante placar final do jogo. Agora, o alvinegro carioca, sob nova direção do recém-contratado português, mais um, Arthur Jorge, até bem pouco no Sporting de Braga, irá aos 2.850 metros de Quito para enfrentar a LDU. A salvação da lavoura brasileira nessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América ficou por conta do Atlético Mineiro. Sim, senhor. Agora sob a batuta do argentino Gabriel Milito. Na capital da Venezuela, o Galo passou fácil pelo Caracas por 4-1 e na próxima semana receberá em Belo Horizonte o Rosário Central, compatriota de seu novo treinador, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e falando sobre a primeira rodada, né, da Libertadores, com a participação dos clubes brasileiros. A gente prossegue aqui na cidade, a bela cidade de Penafiel, ali, o Jardim do Sameiro, ou Parque Zeferino de Oliveira, que foi construído em fins do século XIX, início do século XX, quando na altura também da construção do Santuário de Nossa Senhora da Piedade e Santos Passos. Essa região aqui que é muito visitada pelos turistas, né, que tem realmente muitas atrações aqui na cidade de Penafiel. Volto a dizer, a cidade do Abel Ferreira.
o renomado técnico português Edu Palmeiras. Mas, falando agora da Liga Biuim, a Liga Portuguesa, na sua 28ª rodada, faltando apenas 7 para o final do campeonato, teremos o derby. Mais uma vez, tivemos o início da semana Benfica e Sporting jogando pela Taça de Portugal. O Sporting se classificou, como eu disse anteriormente, para a final, já está garantido, na espera do classificado entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães. E coincidentemente teremos o Braga com a Arouca, também está ali o Braga em 4º lugar, e coincidentemente 2 jogos que tivemos na Taça de Portugal logo em seguida, só que pela Liga Biuim, a Liga Portuguesa. Nesse sábado, no estádio José Alvalade, o estádio do Sporting, os Leões recebem o Benfica. Esse é o jogo que pode definir o campeonato. Caso o Sporting vença, vai abrir 4 pontos, a diferença é de 1, ele tem 68 contra 67, o Porto tem 58 e o Braga tem 56, o Porto já praticamente sem chance. E se ele vencer, iria para 71, o Benfica permaneceria com 67, 4 pontos de diferença, só que o Sport tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, se ele vencer esse jogo, se ele derrotar o Benfica, né, são suposições, e vencer o jogo em atraso contra o Famalicão, aí 7 pontos de diferença, ou seja, é uma situação bem favorável para o Sport voltar a vencer a Liga Portuguesa, sob o comando do seu técnico Rubem Amorim. Um jogo que promete muito, esse dessa 28ª jornada, que pode definir o campeonato. E no domingo, Futebol Clube do Porto, que jogou pela Taça de Portugal contra o Vitória, só que em Guimarães, na casa do Vitória, agora vai receber no seu estádio do Dragão, pela Liga Biuim. O Braga está ali a 2 pontos, 56 contra 58 do Porto, então é a briga, né? A briga pelas vagas das competições europeias na próxima temporada 2024-2025. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você. Gente, 0800 não paga nada e você vai estar somando para o canal, a gente sempre trazer conteúdos relevantes do mundo do futebol, notícias aqui de Portugal, da Europa, de um modo geral, das várias ligas, enfim, para vocês. A todos um abraço e até a próxima!